Vamos então à capital federal, vamos ao Congresso, vamos conversar um pouco com o deputado federal Celso Maldaner, ele é do PMDB. Deputado, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os radiovintes da Rádio Guarujá. Bem, deputado, o tema aqui são as brigas do PMDB de nível nacional, a bancada do PMDB na Câmara Federal com a presidente Dilma. O partido parece que não conseguiu se entender ainda. E hoje a gente amanhece aqui com a informação de que a estratégia do governo agora é outra. Em vez de tirar os projetos de votação, como o Marco Civil da internet, é buscar apoio dos outros partidos e isolando o PMDB desta negociação. Nos fale sobre isso, deputado. É assim mesmo? Não tem acordo aí, hein? Especificamente, quem fala pela bancada sempre é o líder de cada partido, né? Por exemplo, o Eduardo Cunha é o nosso líder. O que aconteceu até agora, há mais de 30 dias atrás, o PMDB, em reunião da bancada, resolveu assinar um documento dizendo que não ia mais indicar os ministros da Agricultura e os ministros do Turismo, que entende-se que seria da bancada federal do PMDB, entre aspas, né? Porque quem tinha o ministro, apesar de ser um colega, deputado federal Gastão Vieira, que era o ministro do Turismo, era indicado pelo Sarney do Maranhão. E o que aconteceu agora, então, a presidente Dilma definiu e já escolheu os ministros. Não houve diretamente a participação da bancada federal, tanto que o ministro do Turismo, quem indicou foi o Renan Calheiros, presidente do Senado. E o ministro da Agricultura, Nery Geller, indicação do ex-ministro Antoninho Andrade, mas é uma pessoa que tem apoio do setor todo, né? Ele era secretário nacional de política agrícola, e é uma pessoa capacitada e vamos torcer para que seja um bom ministro. E o impasse continua agora, principalmente com o Marco Civil da internet, que desde outubro está trancando a pauta. Eu, particularmente, entendo que nós temos que votar. Eu, particularmente, sou a favor também do relatório do Molon, do PT do Rio de Janeiro, que prega a neutralidade, gratuidade, só cobrando, no caso, os serviços diferenciados, né? Então, hoje vai ter uma reunião da bancada do PMDB e vamos ouvir o nosso líder e vamos tomar uma posição. É claro que você fica numa situação difícil, né? Você é partidário, você tem que respeitar a decisão do partido, mas nós somos governo, nós temos um vice-presidente da República que estará, inclusive, em Criciúma amanhã à noite, né? O nosso Michel Temer. Agora, o deputado, como o senhor falou, uma situação realmente difícil para o partido, porque a impressão que dá, nós aqui de fora, olhando para Brasília, e as notícias que chegam daí do partido, é que o PMDB não está nem olhando para os projetos em si, mas olhando para os cargos, para a divisão do poder, em relação ao seu espaço dentro do governo. E em relação a isso é que o partido irá ou não votar assim ou assado em relação aos projetos. Parece realmente que os projetos não têm a menor importância. O que importa são as negociações com a presidente Dilma. Fica difícil para o eleitor, por exemplo, ter uma visão boa do partido aí de Brasília, né, deputado? Eu particularmente discordo dessa colocação, em parte, porque geralmente a mídia joga muito que o PMDB só quer negociar cargos. Eu diria que é o contrário, porque o PMDB, há quase 60 dias, assinou um documento que não quer indicar cargos. O PMDB abriu mão de indicar o ministro da Agricultura, abriu mão de indicar o ministro do Turismo. Então não é bem assim como a imprensa está julgando. O que existe é uma insatisfação generalizada por parte da bancada federal, e ela está muito dividida hoje, né?
entre o apoio à reeleição da presidente Dilma e entre apoio a um outro candidato da presidência da República. E particularmente o nosso líder, Eduardo Cunha, claro, amparado pelo Cabral, pelo governador do Rio de Janeiro, ele trouxe para o Congresso Nacional uma questão que envolve o Rio de Janeiro, onde o PMDB é oposição já ao PT no Rio de Janeiro, declaradamente. E tem muitos estados do Brasil que o PMDB vai disputar contra o PT. Então, esse é um processo natural. E se algumas insatisfações que existem, então aflora no período eleitoral. Mas vamos procurar ter muito equilíbrio e temos que pensar o que é melhor para o Brasil. Eu, particularmente, sou a favor do projeto do Marco Civil da Internet. Devo votar a favor da neutralidade, eu entendo que é um bom projeto. Está na hora de nós destrancarmos a pauta e na semana que vem, com certeza, vamos a voto. Sim. Bom, só para o ouvinte poder nos entender, a pauta está trancada porque o projeto de origem do Executivo tem urgência constitucional, o que impede que qualquer outro projeto seja votado enquanto este não entrar na linha do voto. Mas eu lhe pergunto o seguinte, deputado Maldaner, o PMDB, até este momento, está ameaçando votar contra o projeto do Marco Civil da Internet. O senhor é do partido. O senhor irá votar contra esta orientação partidária? Eu geralmente sempre acompanho o partido, porque eu sou homem de partido. Nós vamos discutir agora às 14 horas, vai ter uma reunião da bancada do PMDB, e eu particularmente vou pedir licença ao nosso líder para votar a favor desse projeto, que eu entendo que é um bom projeto, que foi relatado pelo deputado do PT do Rio de Janeiro, Molon, e eu sou a favor da neutralidade. Nós não podemos impedir de dar oportunidade a toda a população brasileira de ter acesso à internet, mesmo aqueles que não têm condições de pagar um diferencial. Então, eu particularmente sou a favor e devo me manifestar na reunião da liderança agora da bancada, às 14 horas, pedindo licença para votar a favor do projeto do governo. Também está colocando aí a assinatura de uma CPI, né? Eu, a princípio, não tenho assinado uma CPI contra a Petrobras, inclusive a iniciativa do nosso líder. Sim. E esse assunto deverá entrar na reunião da bancada hoje, porque eu me sinto constrangido, né? Fazendo parte da base do governo, assinando CPI, e geralmente CPI não tem dado resultados, aquilo que a gente espera aqui no Congresso Nacional. A CPI, às vezes, é um poder de barganha. Sim. Tem negociação que pode servir, de repente, uma minoria. Então, a gente tem que analisar muito, ter muito equilíbrio antes de tomar a decisão de assinar uma CPI. Sim. Bom, só para ficar claro, o senhor não assinou este pedido de CPI? Começou a rodar ontem, a maioria ainda não assinou. Então, sim. acredito que esse assunto vai entrar também na reunião da bancada do PMDB hoje. Deverá entrar no assunto essa assinatura da CPI contra a Petrobras. Sim. Deputado, uma pergunta aqui, eu sei que cada um faz o que lhe é cabido, né? Em Santa Catarina, a gente sabe que cada deputado faz de acordo com a sua consciência. O senhor diz aqui que vai pedir licença e votar a favor do Marco Civil da Internet. Os deputados, colegas seus do PMDB aqui de Santa Catarina, também vão pedir licença? Vamos ver como é que vai ser conduzida a reunião de hoje, né? Porque, particularmente, quem está contra esse projeto é o nosso líder Eduardo Cunha, né? Ele está contra a neutralidade e a gratuidade. Agora, vamos ver o pensamento da maioria, vamos discutir hoje, vamos ouvir os colegas, né? E a argumentação de cada um sobre esse projeto. Eu entendo que o Congresso Nacional não pode ficar mais paralisado em função desse projeto, e na terça-feira, semana que vem, temos que ir a voto, e cada um deve expressar o seu pensamento, o seu sentimento, de acordo com a sua consciência. Sim, porque nós demos uma olhada aí no projeto, o deputado lido sobre o teor dele. Ontem, inclusive, o jornalista Jânio de Freitas, da Folha, fez um comentário, um artigo importante aí na Folha de São Paulo,
explicando um pouco o projeto, dizendo que as teles, as operadoras, que são tão poderosas, estrangeiras, poderosas aqui atuando no Brasil, estão muito interessadas na rejeição deste projeto. E aí preocupa, né? Porque o líder do PMDB, presidente da Câmara Federal, está com esta intenção de rejeitar o projeto. É alguma coisa preocupante, né? Exatamente, não é o presidente da Câmara, mas o nosso líder. Ah, sim, o líder. Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha deve ter um compromisso com essas organizações, com essas teles, né? Ele tem uma ligação muito forte. Então é nesse sentido que nós vamos expressar o nosso sentimento. Eu vou votar particularmente a favor do relatório do deputado Molango do Rio de Janeiro. Bom, esperamos que o senhor vá também tentar convencer os colegas aí, né? Porque flagrantemente é um projeto que regulamenta melhor, que dá mais liberdade, né? A internet aqui no Brasil, né? Com certeza, e também prevendo o que é crime, né? Porque já aconteceu casos desagradáveis de meninas que tiraram a vida, né? Porque foram desmoralizados na internet. Então, eu acho que nós temos que ter um controle muito rigoroso também sobre o que pode e o que não pode colocar na internet. É verdade. O trabalho que a Anatel não tem feito no Brasil, né, como reguladora deste setor aí. Bem, deputado, vamos virar a página. Eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre eleições 2014 aqui no Estado. O seu partido está numa encruzilhada, né? Não sabe se fica com o governador Raimundo Colombo, e há uma outra parte importante do partido que quer candidatura própria. Aqui neste programa mesmo, o deputado Mariani falou da sua vontade de ser, inclusive, candidato. O que o senhor está defendendo para o PMDB aqui em Santa Catarina, hein, deputado Maldaner? Eu tenho a minha posição desde o ano passado, quando nós escolhemos o presidente do partido. Então tinha muito claro, quem queria candidato a governador do PMDB em 2014, votava na renovação, votava no Mauro Mariani para presidente do partido. Quem queria continuar com esse projeto com o Colombo, votava no Eduardo Pinha Moreira. Então estava bem claro na minha cabeça, ano passado. Tanto que só um deputado estadual, o Chedini, e o deputado federal Celso Maldani e Valdir Colato, que votaram a favor da renovação. Sim. Então, na minha concepção, é um projeto que já está decidido, que foi optado ano passado. Aí veio o Fundão também, tem muitos recursos aí para os municípios para dar uma acalmada nos prefeitos. E eu entendo que vai seguir esse projeto. Agora, minha posição continua a mesma, quanto aos meus 3 votos particulares que eu tenho. Como membro do diretório municipal de Maravilha e membro do diretório estadual e nacional, eu vou votar no dia 26 de abril na pré-convenção, para ter candidato a governador do PMDB. Sim. Agora é um processo muito difícil, que praticamente já está definido, e agora com a cruzada aí dos 2 senadores e do próprio Eduardo Pinho Moreira, sensibilizando as bases para continuar nesse projeto. Eu entendo que não devo mudar meu discurso, até porque as bases, a maioria, tem candidato a governador, e quem não coloca o time em campo, perde a torcida. Então, estou muito preocupado, mas vou sempre respeitar a decisão. Eu sou homem de partido, e a decisão que for tomada no dia 26 de abril terá o meu apoio. Sim. Bom, é só uma curiosidade aqui, né, o deputado. O senhor não foi convencido pelo irmão, senador Maldaner, a votar a favor da permanência com o Raimundo Colombo. Não foi suficiente a opinião do senador, que é seu irmão. Não foi suficiente porque eu estou nas bases e eu escuto o que a maioria quer. Eu, para mim, mudar o voto só se os meus liderados pedirem para mim mudar. Eu estou com a maioria, e a maioria das bases querem candidato a governador. Sim. Deputado, o deputado Mariani nos disse aqui, há semanas atrás,
que se o PMDB ficasse ao lado de Raimundo Colombo, metade do partido com certeza não iria fazer campanha nem iria votar nesta chapa. Qual é a sua posição? Isso me preocupa. Como eu falei, eu sou coerente com as bases, mas vou sempre respeitar a decisão da pré-convenção e do partido. Se a pré-convenção decidir continuar com o Colombo, terá o meu apoio. Eu jamais vou desrespeitar a decisão de uma convenção, seja municipal, seja estadual ou seja federal. Eu sempre vou acompanhar a decisão da maioria. Então, aquilo que os delegados decidirem, terá o meu apoio. Eu voto para ter candidato a governador na pré-convenção. Se eu for derrotado, eu vou respeitar a decisão da maioria, não vou votar em outro candidato e vou subir no palanque do Raimundo Colombo pedindo votos, porque com certeza o PMDB estará junto com essa decisão. E vamos ter daí 2 meses, no mês de maio e de junho, para curar as feridas, como se diz na gíria. Deputado, em sendo assim a decisão ao lado de Raimundo Colombo, na sua opinião, quem deverá ser o candidato do PMDB a vice-governador? Depois do dia 26 de abril, saindo o resultado, se nós tivermos candidato a governador do PMDB, eu já deixei meu nome à disposição do partido. Se precisar concorrer a vice, meu nome está à disposição. Se for vencedor a ala que preserva a coligação com Raimundo Colombo, aí nós temos que reunir o partido para definir se continua Eduardo Pinho Moreira como candidato a vice-governador ou terá outros nomes que pretendem disputar a convenção. Aí nós temos que aguardar então o resultado do dia 26 de abril para falarmos dessa segunda hipótese. Bom, e para finalizar esta montagem aí da majoritária, quem o senhor prefere? O doutor Ponticelli, que parece que está bem encaminhado, as discussões estão mais adiantadas, o deputado Ponticelli como candidato ao Senado, ou talvez o PT, de Vinhati ou Ideli Salvati? Bom, isso aí é um assunto também que será definido depois do dia 26 de abril. Sei, mas a sua opinião, deputado? Eduardo Pinho Moreira, segundo o nosso vice-governador, nosso presidente do partido, o Vinhati será homologado candidato a governador agora já no dia 22 de março. Será oficializado candidato a governador. Então eu não sei se o Vinhati aceitaria voltar atrás para disputar o Senado junto com o PSD e com o PMDB. E também assim eu coloco, dentro do PT também tem divisão interna, que estão aguardando a definição do PMDB. Porque o PT já ofereceu a vice e o Senado para o PT. Então não sei se o PT vai aceitar o Senado junto com o PSD e com o PMDB, ou vai querer a vice-governança e o Senado para a família de Espiridião Amin e também do Ponticelli. Então é uma decisão que vai acontecer depois do dia 26 de abril. Sim, tá, mas esta é a posição que nós vamos ver aí. Mas a sua opinião pessoal, qual é? Não, a minha opinião pessoal, como nós estamos aqui na base do governo, apesar que a Câmara Federal hoje prega até um rompimento com a presidente Dilma, mas eu acredito que isso não vai se concretizar. E permanecendo o PMDB junto com o PT a nível nacional, eu preferia, claro, que o PT estivesse junto com o PMDB na vaga ao Senado. Mas eu ainda defendo que se o resultado da pré-convenção for vencedor ao apoio ao Colombo, eu entendo que o PMDB merece a vice-governança e o Senado. Vamos supor que a ala do Mauro Mariani, a nossa ala, fizer 45, 46% dos votos, como já fez 43%. Será que não merece participar da majoritária? Vão ficar sem apoio nenhum? Não vão ter espaço na majoritária? Aí eu defendo que
candidato e também a vice-governança, para não ter racha dentro do PMDB. Sim. Bom, tá aí o caso, então. O fato é que o doutor Mariani já disse aqui que não ficará ao lado do governador Raimundo Colombo, né? E aí a opção seria talvez o seu nome ou outro nome. O senhor se apresenta como solução aí para representar os rebeldes do PMDB nesta majoritária? Isso é um assunto para falar depois do dia 26 de abril. Vamos aguardar o resultado da pré-convenção, até porque o nosso colega Mauro Mariani, ele está muito otimista com a vitória da pré-convenção. Vamos ver o que o Periquito, o que o Paulo Afonso, vamos ver qual é a definição do Titã. Quem sabe essa nossa ala seja vencedora no dia 26 de abril. Aí vamos ver quem se apresenta como candidato a governador. O próprio Luiz Henrique também pode se apresentar como uma opção do PMDB, junto com Mauro Mariani, depois do dia 26 de abril. Tá certo. Deputado Maldaner, muito obrigado, viu, pela sua atenção conosco aqui, e vamos acompanhar o assunto importante aí em Brasília e de olho também nas eleições aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, um bom dia de trabalho, senhor. Bom dia, um abraço a todos. O deputado Celso Maldaner, e deputado federal do PMDB, e que está aí engajado, né, nas posições. Aí você viu aí que não é assim tão fácil, não. É inverter esta tendência do PMDB a romper com o atual governo. A gente sabe que a força do senador Luiz Henrique é muito grande, mas terá que gastar um pouco de latinha aí, no interior do estado,